A gente ouve a palavra arquivo o tempo todo, né? Mas o que ela significa de verdade? Parece uma coisa simples, mas por trás dela tem uma ciência inteira. Hoje, a gente vai mergulhar na arquivologia e descobrir que ela é muito mais do que se imagina. Então vamos direto ao ponto. Quando alguém fala arquivo, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Uma pilha de papel? Uma sala, sei lá, cheia de poeira? Pois é, a realidade costuma ser bem diferente disso. Isso nos leva a essa frase aqui que, olha, é super comum, né? A ideia de que arquivo é só papelada velha, inútil, que só está ali ocupando espaço. Pois bem, é exatamente essa noção que a gente vai desconstruir hoje. Para a gente entender o que um arquivo significa hoje, a gente precisa dar um pulinho lá nas suas origens. E pode acreditar, o conceito é muito mais antigo do que parece. Olha só que interessante. A jornada dessa palavra começa lá na Grécia Antiga. O termo era arche e se referia ao Palácio dos Magistrados, sabe? O lugar onde ficavam guardados os documentos mais importantes do governo. Daí, esse termo evoluiu para archeion, que significava tipo o lugar de guarda. Muitos séculos depois, lá em Roma, a palavra em latim, arquivum, seguiu essa mesma linha, dando nome para o lugar onde se guardavam documentos e títulos. O que isso mostra pra gente? Que essa necessidade de organizar a memória oficial é uma preocupação, de milênios, não uma invenção moderna da burocracia. Ok, vamos dar um salto no tempo, da antiguidade para os dias de hoje. Vamos ver a definição técnica, a definição atual. É aqui que o verdadeiro propósito de um arquivo se revela e vai muito, mas muito além de simplesmente guardar papéis. Então, aqui está o pulo do gato. Um arquivo é um conjunto de documentos que foi produzido de forma orgânica. Orgânica? O que isso quer dizer? É simples. Os documentos não são colecionados por aí aleatoriamente que nem itens de museu. Não. Eles surgem naturalmente das atividades de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização. E o formato, tanto faz. Pode ser papel, digital, o que for. O mais importante é que eles são guardados por um motivo específico, seja pelo valor legal, histórico ou cultural. E a coisa fica ainda mais legal. A palavra arquivo, na verdade, tem vários significados diferentes. A terminologia oficial, para ser mais exato, nos apresenta 4 definições distintas. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, um arquivo pode ser: primeiro, o próprio conjunto de documentos, a papelada em si. Segundo, a instituição que cuida desses documentos, tipo Arquivo Nacional. Terceiro, o prédio, o lugar físico onde tudo fica guardado. E por último, e essa é a parte mais curiosa, até um móvel, tipo um armário, uma estante, pode ser chamado de arquivo. Pois é. E só para adicionar mais um nível de detalhe, tem também a definição da lei. Olha só a diferença, que é pequena, mas é super importante. A definição técnica fala em documentos que uma entidade produz e acumula. Já a lei é mais específica. Ela fala em documentos produzidos e recebidos. Essa pequena mudança é fundamental, porque ela inclui não só o que a organização cria, mas também tudo o que ela recebe de fora. E no mundo jurídico e administrativo, isso faz toda a diferença. Beleza, já entendemos o que são os arquivos, em todas as suas formas, mas a grande pergunta agora é: por que eles são tão importantes? Para que ter todo esse trabalho de preservar tudo isso? Para começar, vamos falar do lado prático. Uma bagunça de documentos, uma acumulação sem organização, pode simplesmente paralisar uma empresa ou um órgão público. Gasta espaço, gasta tempo e atrapalha o que realmente precisa ser feito. Agora, um arquivo bem organizado é sinônimo de eficiência. Depois, tem o lado cultural. Os arquivos públicos são a fonte de cultura tão importante quanto os livros, as coleções de um museu ou os monumentos históricos. Preservar esses arquivos é um dever, é uma forma de proteger a nossa herança, a nossa história coletiva. E, por fim, as razões oficiais. Os documentos são a principal fonte de informação para grande parte das atividades do governo. Eles são fundamentais para dar continuidade aos trabalhos, para tomar decisões e, claro, para prestar contas à sociedade. Então, para resumir, a gente pode pensar em 3 pilares. Os arquivos são fundamentais porque eles garantem eficiência na gestão, preservam a nossa cultura e asseguram o acesso à informação, que é o que move a administração pública e a sociedade. E agora a gente chega num ponto central de toda essa conversa. É hora da gente deixar para trás aquela ideia de arquivo como um depósito de coisa velha e começar a enxergar o arquivo como uma função ativa, vital para a sociedade. Porque, no fim das contas, arquivo não é só um registro do passado.
Ele é a memória organizada do nosso governo, da nossa cultura, da nossa sociedade. Ele conta a história de como a gente chegou até aqui e, mais importante, ele dá a base para a gente decidir para onde a gente vai. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se os arquivos são, de verdade, a nossa memória coletiva, o que acontece com uma sociedade que perde ou que simplesmente negligencia essa memória?